isso vem entrar na roda com a gente também. Você é muito importante. Meu nome é Jackson, eu participei ano passado da turma da Escola de Política Padre Humberto Blumen. Também participei aqui em Recife da Escola Coqueiral, né, Martin Luther King. E sou ativista, né, da teologia negra no Brasil. Eu não estou aqui como acadêmico, apesar que na minha área, minha formação é em tecnologia e eu estudo e pesquiso sobre tecnologia e raça, mas meu ativismo, né, meu campo de ativismo é dentro da religião e com a questão do racismo, por aí vai. Então, né, falar da formação do Brasil é muito complicado, assim, né, por diversos motivos. Muitas coisas vieram à mente quando vê esse tema, né, mas eu acho que para a gente entender sobre isso, a gente precisa voltar um pouco para o que é o racismo de fato, né, porque o racismo, ou se não a raça, é circunstancial, né? Ser negro aqui no Brasil não é ser negro nos Estados Unidos. Então, a raça, ela não é algo essencialista, né? Não é algo natural, não é algo biológico. É uma construção social, política, econômica, social, como bem colocou o Luiz. Então, quando a gente fala de um ser racializado, a gente vai falar dessa estrutura política, econômica, social, não desprendida de um campo natural. A gente não está falando aqui de uma questão natural, é algo que foi fabricado. Francis Fanon, né, que é um grande pensador, ele vai dizer que o branco criou o negro, ou seja, não existe o branco sem o negro. E é importante para a gente conseguir saber como se deu as relações no Brasil. Né? A gente não pode, por exemplo, achar que no Brasil houve uma democracia racial. Ou houve assim, por muito tempo se achou isso, né? Por muito tempo se achou que houve uma democracia social, racial no Brasil. Tanto que, por exemplo, o cara que é o grande nome que sustenta não exatamente o mito da democracia racial, mas que vai dar sustentação teórica, né, instrumentalização teórica sobre isso, é o Gilberto Freire. Ele era batista, ele foi da mesma igreja que eu fazia parte, aqui em Recife, ele é recifense. Então, a democracia racial nasce aqui em Recife, pelo menos o cara que pensa nisso, né? E ele sai da igreja, assim, ele sai da igreja batista muito irritado, porque a igreja batista era muito racista nos Estados Unidos e aqui no Brasil ela não falava assim sobre o que acontecia lá nos Estados Unidos. Então, por conta disso, ele sai da Igreja Batista. Então, veja como é complexo a questão no Brasil. O cara que sustenta isso, né, sustenta esse lugar, ele sai da igreja porque a igreja é racista. Mas é um cara que vai instrumentalizar boa parte desse pensamento. Então, dentro dessa construção, né, brasileira, a gente tem que entender alguns processos. Eu acho que o primeiro é justamente o que é ser branco no Brasil. A gente está falando aqui de democracia racial, e por que ela não existe? Ela não existe porque o ser branco, né, e aí não coloca aqui como algo essencialista, mas sim como um lugar econômico, político, social, né, o ser branco existe. E o ser branco, segundo a própria Liv Solvik, que é uma teórica, uma mulher norte-americana, branca, ela escreve um livro chamado Aqui Ninguém é Branco. Ela escreve esse livro depois de dar uma palestra em Salvador, e uma pessoa levanta e fala assim, aqui ninguém é branco. Então ela dá o nome do livro através dessa frase, porque justamente a branquitude brasileira, ela não passa por um processo não só de racialização, mas o processo de como o racismo se organiza no Brasil é um processo muito diferente dos Estados Unidos. Né? Tanto essa relação da violência, né, ela não só acontece por parte do Estado, mas por parte das instituições que
das instituições, aí quando eu coloco instituições, vamos colocar aqui os grandes fazendeiros da época, os grandes senhores de escravos, tanto que, por exemplo, a gente vai ter, e aí isso tem conexão diretamente com o que é o Brasil hoje. A gente vai ter família, por exemplo, na Câmara dos Deputados, que estão há 196 anos, né, como parlamentares na Câmara dos Deputados. A gente vai ter, por exemplo, a família Dória. A família Dória é uma das maiores famílias na época colonial de detentora de escravizados do Brasil. Assim, tinha várias fazendas, não só uma. Então, os resquícios das relações escravagistas, elas perduram até hoje de forma socioeconômica. Então, o Brasil ele vai fazer participações na década de 30 e 40, né, em congressos internacionais, onde nesses congressos médicos brasileiros vão dizer que o Brasil tinha um plano eugenista, né? Para quem não sabe, a eugenia é um processo muito também do Brasil, que vem logo depois, assim, os negros que estão aqui no Brasil, os escravizados, quando eles são libertos, né, eles passam por um processo de não ter para onde ir, porque a abolição não dá condições, né, para a população negra, através de uma reforma agrária ou de qualquer compensação, ter acesso à moradia. Então, a luta pela moradia, até costumo dizer isso, né, a luta pela moradia é essencialmente negra porque se a gente for olhar para as pessoas, para os nossos avós negros, ou nossos avós, a gente vai encontrar um momento ali que ele foi lá, ocupou um terreno, acontece até hoje isso, ocupou um terreno e depois de um tempo conseguiu a posse dele. Então, assim, isso está muito ligado à questão racial no Brasil. Então, nesse processo, né, que os negros são abandonados pelo Estado brasileiro, também surge a lei da vadiagem. Então, perceba, né, a lei da vadiagem ela surge bem no momento que existe um tempo da abolição, né? E aí, por que é importante dizer que existe esse tempo? Porque as relações de opressão, as relações escravagistas, elas não cessam de pronto, né? A pessoa, se você não tem para onde ir, se você tem filho, e se você agora você pode ir embora, tudo bem, mas você vai para onde? Então, assim, as relações, elas por muito tempo, né, em alguns lugares, em alguns territórios, elas se mantinham. Então, quando foi na década de 40 e de 30, quando a população negra estava começando esse processo de emancipação, e agora eu tenho um lugar para ocupar, agora eu subi o morro, construí as favelas. Então, assim, nesse processo de ocupação e de resistir a um Estado que diz que em 120 anos você não vai mais existir, porque esse era o plano do Brasil, né? Na Constituição de 1934, a gente vai ter as políticas eugenistas atreladas ao Estado brasileiro, então não é qualquer coisa, assim, principalmente na década de 30 e 40, a gente vai ter um Brasil que vai ter o segundo maior partido nazista fora da Alemanha, então, assim, no mundo, né? Então, a gente vai ter um Brasil que vai ter um campo de concentração no interior de São Paulo com mais de 50 meninos negros. Então, assim, a gente não está falando de um país que teve uma relação boa com as pessoas negras, né? E isso vai se construindo também através de leis, através de leis estatais. Eu coloco isso porque muita gente diz que nos Estados Unidos tinha o Jim Crow, nos Estados Unidos tinha lá, mas aqui no Brasil também teve, só que foi construído de uma maneira muito mais sofisticada. Inclusive porque a gente vai ter o próprio Getúlio Vargas, na época, que flerta com ideais fascistas, e que vai ter em Gilberto Freire também, né? Eu acho que isso daí é um campo, inclusive, que o movimento negro e os movimentos de esquerda, eles têm um atrito, têm um conflito, porque o Gilberto Freire ele tem um lugar que parte da esquerda não abre mão, e o movimento negro ele consegue ser um crítico em relação a isso, porque eu entendo que as relações que existem, né, do Brasil multicultural, ou do Brasil que a gente entende como misturado, são relações e frutos de violência. Não tem outra. Quando a gente vai olhar fazer uma análise estrutural dessas famílias e desses lugares, essas mulheres, e principalmente no Brasil, que quando ele proíbe o tráfico negreiro na época escravagista, né,
como que se fabrica escravo se você não pode mais trazer da África? Você vai estuprar as mulheres, né? Você vai fazer com que nasça, ou seja, se produza escravizado no próprio país. Então, essa relação, né, eugenista também, no sentido de trazer pessoas, né, japoneses, árabes, alemães, europeus, para o Brasil, é muito complicado, porque essa relação de trazer essas pessoas para o Brasil, enquanto uma pessoa, por exemplo, que vinha da África, precisava de uma autorização do Senado brasileiro, né, enquanto o Estado brasileiro traz, ou seja, banca, né, uma certa parte, né, de pessoas que não são negras para vir para o Brasil, enquanto as pessoas que estão de África, que querem vir para o Brasil, precisam de uma autorização, né, para vir do Senado, então a gente da Câmara, do Legislativo, então a gente entende que existem políticas públicas, né, que o Brasil ele investe pesado, né, de forma intencional para a gente ter essa mistura. Então essa mistura é um processo de violência. A gente não pode romantizar isso. Então esse lugar da mistura, esse lugar da miscigenação, não é um lugar que vai nos salvar. Pelo contrário, pela história brasileira, foi um lugar que nos violentou, foi um lugar que quis apagar o que era ser negro no Brasil, mas também o que era ser negro antes do Brasil. E não só o ser negro, né, mas também o que é ser indígena, porque assim, se a gente está falando aqui da luta antirracista, né, mas fora do Brasil não. Aqui no Brasil a gente não vai ter, por exemplo, a população indígena de fato foi literalmente exterminada pelos bandeirantes, né, pelas entradas e os mesmos bandeirantes que recebem a glória de hoje nos grandes centros urbanos brasileiros. Então, assim, essa relação que foge ao Brasil, ela foge justamente o racismo estrutural do Brasil. Ela forma justamente esse lugar olha, se o ser negro não é humano, se o ser negro não existe para o Estado, se o ser negro é um lugar que Fanon vai falar do não lugar, ou seja, aquele corpo que não tem lugar como um sujeito de direito, então aquele corpo é público. E se aquele corpo é público e não é do Estado, se aquele corpo é público e também não pertence à igreja, e aquele corpo está à deriva, então aquele corpo pode levar 5 tiros na esquina e ninguém vai se responsabilizar por isso. Então eu tenho o direito de fazer o que quiser com esse corpo e com essas vidas. Então o racismo e a democracia, ou seja, o mito e as relações raciais no Brasil, elas vão surgindo a partir do território que a gente conhece por favela. Né? A favela, dentro dos grandes centros urbanos, né? O que muito que se diz, tem uma frase que fala assim, as favelas são os grandes quilombos urbanos do Brasil, e é mais ou menos isso. Então, o que é a favela? A favela é o território onde não tem lei. Por que não tem lei? Porque é um lugar que não existe para o Estado. Então, o Estado ele não vai se comunicar com a favela a partir dos direitos. Vai se comunicar com a favela a partir do extermínio, a partir de políticas de extermínio e políticas de morte. Então, essa relação do Estado com o corpo negro, né, ela pode ter mudado a partir do sistema econômico, né, pode ter mudado a partir do sistema econômico, que não estamos mais no sistema escravagista, mas ela continua. Né? A lógica que sustenta o que é raça continua. Né? A gente tem que entender que raça é um lugar social, é um lugar de construção social. Então, o ser negro, né, no Brasil, vem a partir desse lugar, do lugar da ocupação, porque o Estado abandonou, do lugar do não ter o direito, porque agora o seu corpo é público, então você pode ir lá e matar as crianças negras, e deixar uma criança entrar no elevador, como aconteceu aqui em Recife, porque esse corpo não merece atenção, esse corpo ele não é humano. Então, essa lógica, que ela vem a partir desse lugar do pensar e da razão, né, do processo iluminista, que é muito antes do Brasil dos processos que comungam no Brasil, no sentido assim, que não nasce aqui, mas eles vão chegar até aqui a partir dessa ideia, como o Luiz colocou, da igreja que veio para civilizar o povo.
porque esse povo é primitivo. Esse povo é primitivo. E já que o povo negro é o povo da emoção e o povo branco é o povo da razão, então, para o seu próprio bem, eu vou lhe tutelar. Para o seu próprio bem, eu vou lhe colocar uma coleira, porque eu vou fazer isso para te salvar. Você não está entendendo. A civilização vem aí. Esse novo mundo vem aí. Esse mundo de desenvolvimento, esse mundo vem aí. E o que é esse mundo? Esse mundo é um mundo branco. E quando eu falo mundo branco, é justamente a partir das relações que a gente entende hoje no Brasil. Então, isso tem muito a ver com uma teologia também no Brasil vai se construir, né? Tanto por parte da Igreja Católica, quanto por parte também da Igreja Evangélica. Então, e por isso a gente vai ter pouquíssimos líderes religiosos negros, né? No poder de decisão, né? Como presidente de um setor importante da Igreja, como num posto importante e decisivo para a Igreja. E aí a gente coloca isso no sentido de como a igreja é construída. Porque imagina se o fator raça vier à tona. Porque se esse fator raça vier à tona, o branco deixa de ser branco. E se o branco deixa de ser branco, quer dizer que a história como é contada, ela também deixa de ser história como está. Porque a grande questão da branquitude é a narrativa. Qual é a narrativa da branquitude? Qual é a questão da branquitude? É a sua subjetividade. O branco, ele se constrói a partir da razão. E quando você fala que a branquitude tem emoção e não só razão, você quebra essa lógica. E a partir disso, a partir dessa subjetividade, que uma delas, e aí eu vou terminar aqui, né, por conta do tempo, e uma delas é justamente não só o eurocentrismo, mas a narrativa da história. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente teve aula de história e por aí vai, a gente ouviu o quê? A gente ouviu que houve as expansões marítimas, né? E essas expansões, elas foram boas para o mundo. E aí a gente vai ver história geral. Quando a gente estuda história geral, o que é história geral? A história da Europa. Você vai ver Primeira, Segunda Guerra Mundial e tal. Essa é a história geral. A Revolução Francesa é um marco. O Brasil não é desenvolvido. Quantas vezes eu ouvi isso, meu Deus? O Brasil não é desenvolvido porque nunca houve uma Revolução Francesa no Brasil. É isso que a gente escuta. Mas quando houve a Revolução Haitiana, na mesma época, ou seja, que venceu os próprios franceses, né, da liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, a liberdade, igualdade e fraternidade, ela só serve para quem é branco. Ela não serve dentro da experiência negra. Aí, quando você vai mudar a narrativa, qual a narrativa que a gente vai colocar? Não, vocês não são os descobridores do Brasil. Vocês são as pessoas que exterminaram. Vocês são os colonizadores, o exterminador, o sequestrador. Então, assim, perceba que a gente muda a narrativa. Porque imagina, a gente pega ali o oeste europeu e a gente transforma num continente, né? E no mapa, a Europa, ela é muito maior do que é na realidade. Para quem estuda geografia, quem já vai saber disso, que a Europa no mapa, quando a gente vai colocar uma questão comparativa no mapa mundi, a turma aumenta um pouco mais ela, porque ela é pequena mesmo. Ela é pequena mesmo. Mas isso diz a força que é esse poder da narrativa, o poder do ponto final. Qual é o ponto final? O ponto final é a América Latina com muita guerra, a América Latina com muitos golpes, né? Colonizada. O ponto final é a África na miséria. Esse é o ponto final da história, mas quando a gente passa por um processo de decolonizar isso, ou seja, a narrativa não é mais sua, agora é minha. Eu vou dizer, não, isso não é ponto final da história. Muito pelo contrário, isso é o começo. Começo de outros. Na verdade, nem é só o começo, é a continuação, porque se esse país nos queria ver exterminados, agora estamos aqui vivos. Então, existe um outro lado da história que precisa ser contado. E isso quebra a narrativa do branco, que é a narrativa de se colocar no centro. Então, eu penso que as relações raciais no Brasil elas são complexas, muito
por conta do tamanho da violência que foi o racismo e que é o racismo no Brasil. É isso. A força que hoje faz brotar a vida atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida pra trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem